TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, bom dia! Chegamos, sejam bem-vindos ao Correio Serrano na TV, quarta-feira de cinzas, né? Todo mundo descansando, muita gente já começando a trabalhar. Hoje é ponto facultativo também na cidade de Petrópolis, nos colégios, repartições públicas. Então hoje tudo está sendo desmontado depois aí da folia, para depois do almoço ou amanhã a vida realmente engrenar aí em 2026. Seja muito bem-vindo, lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já estão aí na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com. Tem nosso WhatsApp, a maneira mais rápida e mais fácil de entrar em contato conosco, DDD 24 99241 3167. Flagrou alguma situação? Manda pra gente e conta pra gente, é claro, como está a sua rua, sua cidade, seu bairro. Fotografou, filmou, é só mandar pra gente. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu lindo. Céu azul, 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 sem nuvens. Ontem estavam aquelas nuvens assim salpicadas, do jeito que eu acho lindo. E hoje amanheceu mais um espetáculo da natureza. Céu azul, azul, azul e o sol nascendo ali atrás da montanha. Vamos então às notícias desta quarta-feira, dia 18 de fevereiro de 2026. Rio Open reúne estrelas do tênis mundial, movimenta a economia fluminense e pode ultrapassar os 200 milhões de reais em impacto financeiro. Você vai ver também que Justiça Federal condena Concer e a NTT por cratera na BR-040. Bombeiros realizam mais de 1.000 resgates no carnaval em todo o litoral do estado. E em Petrópolis, o Corpo de Bombeiros resgata um homem em área de mata. Agora, no Correio Serrano, na TV. E a gente começa a edição de hoje vendo o que é destaque na nossa edição do Rio de Janeiro do Correio da Manhã. Bota aqui na tela pra gente, porque na linha vermelha está lá. Paes revela que terá uma mulher como vice. Jane Reis, do MDB, deverá ser anunciada nesta quinta-feira. Esse é um dos destaques da página 3 da coluna Magna Vita. Segurança reforçada no interior. Governo do estado do Rio desloca mais de 6.000 policiais militares para as festas carnavalescas na região serrana, Costa Verde, região dos Lagos e Norte Fluminense, destaque da página 17. E ali no texto, legenda Carnaval, dia D para acadêmicos de Niterói. Escola de Lula será rebaixada? Também está na página 3 da coluna Magna Vita. Mas agora a gente vai para a nossa página 22, ver o que é destaque lá no Petropolitano. Pois é, ali na primeira reportagem principal dessa nossa página, primeira reunião do Comitê de Redução de Riscos, grupo vai planejar e monitorar elaboração do plano. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês. Porque a Prefeitura de Petrópolis realizou na última quinta-feira, na semana passada, a primeira reunião do Comitê Gestor de Redução de Riscos de Desastres. O grupo vai planejar, monitorar, acompanhar e apoiar a elaboração do novo Plano Municipal de Redução de Riscos, que será elaborado com o apoio da Secretaria Nacional das Periferias do Ministério das Cidades, em cooperação com o Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos.
E ali nas Petropolitanas, olha só, gente, reações de parlamentares ao desfile na Sapucaí. Com certeza vocês têm visto isso muito nas redes sociais, depois do desfile da Acadêmicos de Niterói. O que acontece? Muita gente não gostou da ala lá dos conservadores e nas redes sociais o que mais tem as pessoas fazendo essa figurinha, família em conserva. Aqui a gente vê o secretário de Assistência Social de Petrópolis, Wesley Barreto, vereador licenciado, né, para assumir a pasta da assistência social. A gente vê aqui a foto dele, que ele colocou nas redes sociais, família em conserva. Ele, a esposa e o filho, e o movimento foi adotado por todo o país. A gente vê nas redes sociais só isso, pois é. Reações de parlamentares ao desfile na Sapucaí. O desfile da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói gerou reações de setores de esquerda em todo o país, inclusive em Petrópolis. O vereador Otávio Sampaio criticou a apresentação e afirmou que um dos carros alegóricos teria feito referência à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, classificando o desfile como um episódio que precisa de respostas. A manifestação foi publicada nas redes sociais do parlamentar. Por outro lado, o secretário de Assistência Social de Petrópolis, como eu falei, né, vereador licenciado Wesley Barreto, também se posicionou nas redes. Ele entrou na chamada trend do conservadorismo e utilizou a inteligência artificial para produzir uma imagem com a expressão família conservadora estampada em uma lata, movimento adotado por não só políticos, muita gente nas redes sociais fazendo a mesma coisa. Vamos para a nossa página 23 ver o que é destaque por lá, porque Justiça Federal condena Conser e a NTT por cratera na BR-040 em Petrópolis. Laudo pericial da Defesa Civil já apontava responsabilização em dezembro de 2017. Nossa, quase 10 anos para a Justiça Federal chegar a essa conclusão. Mas a gente também tem reportagem em vídeo, porque em uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal, a Justiça Federal de Petrópolis condenou a concessionária Conser e a NTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ao pagamento de indenização por danos morais coletivos decorrentes da imensa cratera que se abriu na comunidade do Contorno em novembro de 2017, às margens da BR-040. Lembram disso? Pois é. A ação demonstrou que o desastre foi causado pelas obras do túnel da nova subida da serra e pelo posterior abandono da manutenção e do monitoramento técnico por parte da concessionária. Vamos conferir. A sentença reconheceu que a construção do túnel, iniciada sem um projeto executivo adequado e com investigações geológicas insuficientes, alterou o regime hídrico subterrâneo da região. Segundo o laudo pericial, o rompimento de sistemas de drenagem, a interrupção do bombeamento de água e a ausência de monitoramento após a paralisação da obra em 2016 transformaram o túnel em um ralo gigante, acelerando a erosão interna que culminou no colapso da superfície e na abertura da cratera que destruiu casas e deslocou cerca de 95 famílias no dia 7 de novembro de 2017. O MPF informou que vai recorrer para elevar o valor da indenização por dano moral coletivo fixado em R$300 mil. O órgão entende que o montante é insuficiente diante da magnitude do desastre ocasionado pelo abandono da obra do túnel pela Conser. Segundo a procuradora Luciana Gadelha, responsável pelo caso, a cratera que se formou na comunidade do Contorno causou prejuízos não apenas para a comunidade, mas a toda a sociedade, visto que repercutiu de forma direta no valor do pedágio cobrado na concessão atual da BR-040.
Segundo o MPF, o abandono da obra do túnel, ao ocasionar a cratera, elevou o risco do projeto da concessão, sendo um dos fatores que ocasionou a atual tarifa de pedágio de R$ 21. Além disso, o custo para a conclusão das obras do túnel após o desastre tornou-se exponencialmente maior do que seria uma construção iniciada do zero, dado o comprometimento geológico. No recurso, o MPF alega que o juízo não apreciou a capacidade econômica da Concer na definição do valor do dano moral, demonstrando que a concessionária arrecadou nas 3 praças de pedágio da BR-040 aproximadamente R$ 300 milhões em apenas um ano de concessão em 2022, o que demonstra que o montante fixado na sentença não compensa totalmente as vítimas afetadas na tragédia. A perícia confirmou que o abandono do túnel alagado e sem manutenção modificou drasticamente o comportamento das águas subterrâneas, contribuindo diretamente para o processo erosivo que levou ao surgimento da cratera. Definida a indenização do dano moral coletivo, resta pendente a definição das indenizações individuais, que são objeto de uma ação civil pública. Na última semana, a Justiça Federal realizou audiências decisivas para definir os valores das indenizações individuais a serem pagas às famílias da comunidade do contorno. O processo está atualmente em fase de diligências finais a serem indicadas pelas partes. Moradores relatavam tremores, rachaduras e deformações no terreno anos antes do colapso, mas foram reiteradamente ignorados. Além da indenização coletiva, a sentença determinou que a Concer e a NTT respondam solidariamente pela mitigação e compensação dos danos ambientais residuais e interinos. A Justiça reconheceu que a degradação geológica e hídrica causada pelo desastre não pode ser completamente revertida, impondo o dever de compensar a sociedade pelo dano permanentemente ao ecossistema. Pois é, e a NTT informou que vai se manifestar oportunamente dentro dos autos do processo. E nós entramos em contato também com a Concer, concessionária responsável pelo trecho na época, que disse em nota que não vai se pronunciar no momento. Tá aí, quase 10 anos, né? Para falar uma coisa que todo mundo, é óbvio que já sabia. Começou a mexer lá e de repente, do nada, o negócio desmoronou, aquela cratera. Complicado, né? Vamos para a nossa página 24, ver o que é destaque por lá. Por lá, UNITA aponta deterioração do pavimento no 3º distrito. A gente já falou sobre isso ontem, inclusive eu venho falando aqui, não é só lá em Itaipava, não é só no 3º distrito. Petrópolis, aqui no 1º distrito, também parece um rally. Tem que andar de carro, você vai desviando dos buracos. E assim, você provavelmente desvia de um e já tem que desviar do outro, porque senão você cai no outro. Desvia em um e cai no outro. Situação complicada de asfaltamento em toda a Petrópolis. Aqui no Serrano, Nova Friburgo, selecionado para a etapa final do projeto do Ministério das Cidades e Fiocruz. Pois é, lá na nossa página 25 tem uma reportagem bem importante. É claro, a gente vai trazer uma reportagem em vídeo também a respeito desse tema, porque é muito significativo, é muito sensível esse tema, porque Sindi Rodoviários deve se reunir após falência da Petroita e Cascatinha. Pois é, foi decretada a falência das empresas que prestam serviço de ônibus público daqui da cidade, Petroita e Cascatinha, não está mais, né? A Petroita também não. As empresas tiveram seus contratos extintos devido à incapacidade de prestar os serviços. E aqui o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviários informou que já está em contato com o setor jurídico para avaliar as providências cabíveis após a Justiça decretar a falência das empresas Petroita e Cascatinha, que atuavam no transporte coletivo de Petrópolis. A decisão foi proferida pelo juiz da 4ª Vara Civil de Petrópolis, que determinou a arrecadação dos bens das companhias para pagamento dos credores, com prioridade para os créditos
trabalhistas. E aqui a gente tem uma reportagem completa sobre esse assunto, mas a gente vai trazer também uma reportagem em vídeo falando isso. E se você quiser saber mais detalhes, você pode ir às bancas aqui na nossa região. O Correio Petropolitano, apenas R$ 2. E ainda nessa página 25, olha só, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reconhece a situação. Tá mais lá para baixo, Caio. Lá no finalzinho dessa página. Então, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Defesa Civil Nacional, reconheceu a situação de emergência em Cantagalo e São Sebastião do Alto. A gente vê aqui as vias foram interditadas, afetando acesso aí às comunidades devido às últimas chuvas fortes que atingiram esses locais. Mas agora a gente troca de assunto, a gente vai mais para o nosso estado, porque desde a última sexta-feira, que marcou o início do feriado do Carnaval, o Corpo de Bombeiros realizou cerca de 78 mil prevenções e mais de 1.000 resgates em todo o litoral do estado do Rio. De acordo com a corporação, este período há um aumento no número de banhistas. Vamos ver. Em 2026, o trabalho de salvamento marítimo tem tido resultados expressivos. Entre 1º de janeiro e 16 de fevereiro deste ano, os bombeiros registraram quase 360 mil prevenções e mais de 5.400 resgates no mar. Os números reforçam a efetividade de ações intensificadas durante a Operação Verão, iniciada em dezembro do ano passado. Estima-se que metade dos afogamentos que acontecem todo ano aqui no estado do Rio de Janeiro acontecem no verão, entre os meses de dezembro e de março. Isso se explica pelo aumento do turismo, pelo período de férias, pela temperatura da água e as condições de mar muitas vezes compatíveis com o calor. Isso faz com que a gente tenha uma frequência na praia muito maior. De acordo com o Corpo de Bombeiros, desde a última sexta-feira, dia 13 de fevereiro, os guarda-vidas já realizaram cerca de 78 mil prevenções e mais de 1.000 resgates em todo o litoral do estado do Rio de Janeiro. Sobre a Operação Verão, já foram registradas aproximadamente 495 mil prevenções e mais de 6.700 resgates. De acordo com o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Fábio Contreiras, é fundamental que o banhista esteja próximo do posto de guarda-vidas, onde terá um profissional para indicar o local mais seguro para o mergulho. Em geral, a bandeira vermelha é um local onde nós temos uma vala, uma corrente de retorno na frente. Jamais mergulhar nesses locais. Dá preferência a entrar no mar, nos locais de praias onde tem bandeira verde e, em último caso, a bandeira amarela. Uma outra dica importantíssima é não misturar o álcool com o mergulho de mar. Álcool e mergulho não combinam. Devido ao consumo de álcool, o equilíbrio e o reflexo das pessoas ficam prejudicados e a chance de afogamento é muito grande. Além disso, segundo Contreiras, o banho noturno não é recomendado em nenhum lugar do mundo por conta da baixa visibilidade. Também é importante que as pessoas tenham atenção em áreas rochosas. Não faça selfies da ponta dessas pedras, desses locais. A chance de você cair, sofrer um traumatismo, uma lesão e se afogar é muito grande. É uma outra dica que a gente dá também, fazer fotos nos locais mais interiores dessas pedras e não nos locais mais próximos, dos precipícios dessas quedas. Os resultados positivos são consequências de investimentos por parte do governo do estado do Rio de Janeiro, principalmente no fortalecimento da estrutura de salvamento marítimo, através de um aporte de 23 milhões de reais. Os recursos foram aplicados na aquisição de drones, com câmeras de alta resolução e sensores térmicos, modernos equipamentos de mergulho e resgate, novos materiais de proteção individual, além da revitalização de unidades operacionais. O Corpo de Bombeiros mantém presença contínua ao longo de toda a costa do estado, por meio dos grupamentos marítimos e unidades com serviço de salvamento, atuando de forma integrada com órgãos estaduais, municipais e federais. E o esquema especial de fiscalização da Operação Lei Seca foi intensificado em diferentes pontos do Rio para o Carnaval 2026, com foco na prevenção de acidentes e na conscientização de fluminenses e turistas. Ao todo, mais de 2.000 condutores foram abordados nos 2 primeiros dias de folia.
Na sexta, foram realizadas 10 ações de fiscalização. Ao todo, 1.201 condutores foram abordados. Desses, 132 foram autuados por alcoolemia, o que representa 10,99% do total de motoristas fiscalizados no dia. No sábado, também foram promovidas 10 ações. As equipes abordaram 1.021 condutores e registraram 537 infrações, entre elas 233 por alcoolemia, correspondendo a 22,82% dos motoristas, percentual mais de 2 vezes maior do que o primeiro dia. Assim, no acumulado parcial do Carnaval, considerando os 2 primeiros dias de operação, foram realizadas 20 ações, com 2.222 condutores abordados. No período, 979 infrações foram registradas, sendo 365 por alcoolemia, resultando em um índice geral de 16,42%. Além das fiscalizações nas vias, a Operação Lei Seca também atua no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, onde os motoristas de carros alegóricos são submetidos ao teste de alcoolemia antes do início dos desfiles. Nos 2 primeiros dias de apresentações, 29 condutores foram testados na sexta-feira e 24 no sábado. Todos os 53 profissionais passaram pelo exame e não houve registro de alcoolemia. As ações seguem ao longo de todo o período carnavalesco, com o objetivo de reduzir acidentes e reforçar a importância do respeito à legislação de trânsito. E com investimentos estratégicos em turismo e segurança aliados a novos aportes na cultura, o governo do estado assegurou o sucesso da festa mais popular do Rio de Janeiro, o Carnaval. As ações, que começaram muito antes da folia, ganharam força durante a festa e se estendem no período pós-evento, atraindo visitantes e fortalecendo a economia. A demanda também é forte na região serrana, que já registra 80% de ocupação na rede hoteleira. A percepção dos comerciantes é confirmada em números. O Rio de Janeiro está recebendo mais de 6 milhões de visitantes, o que impacta diretamente na ocupação da rede hoteleira, já que a taxa média na capital já ultrapassa 91% para o período. A demanda também é forte na região dos Lagos, Costa Verde, Serra Fluminense e interior do estado, com um índice de 80%, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro. Já dá para considerar o maior carnaval da história. Passamos na média de 91% de ocupação hoteleira. Lembrando que nós somos uma cidade do estado pós-olímpico, que teve um incremento de quase 40% no número de leitos. O presidente do Clube dos Diretores Lojistas do Rio de Janeiro e do Sindicato dos Lojistas do Comércio do município do Rio, Aldo Gonçalves, confirmou um aumento de 5% nas vendas relacionadas ao Carnaval em relação ao mesmo período do ano passado. A projeção elaborada em janeiro já indicava esse ritmo de crescimento, especialmente para segmentos como vestuário, diretamente impulsionados pela folia. Para comerciantes e lojistas, o planejamento integrado é decisivo para ampliar o fluxo de clientes, estimular a geração de empregos e consolidar o Rio de Janeiro como um dos principais destinos turísticos do país, reforçando a vocação cultural e a capacidade de atrair visitantes de todo o mundo. O estado está lotado, as expectativas são mais de 6 milhões de foliões. Só no Galeão tivemos mais de 600 mil pessoas entrando, então não tenho dúvida que é o maior carnaval da história. Flamengo e Botafogo no Engenho ontem, a praias lotadas. Outro segmento que é impactado diretamente pelo aumento no número de turistas é o de bares e restaurantes. Um levantamento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes aponta que a maioria dos empresários que abrem os estabelecimentos durante a folia já sentem os efeitos do bom faturamento. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que Receita admite acesso indevido a dados de ministros do STF e parentes. A gente volta já. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios.
Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do Povo reabertos, com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. De volta e a gente começa esse bloco falando que a Receita Federal do Brasil admitiu que houve acesso indevido a dados fiscais de ministros do Supremo Tribunal Federal e de familiares. A manifestação ocorreu após operação da Polícia Federal, que investiga o vazamento de informações sigilosas. A ação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo, a pedido da Procuradoria-Geral da República. Foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Não houve prisões, mas a Justiça determinou medidas cautelares, como afastamento de função pública, uso de tornozeleira eletrônica e proibição de deixar o país. Em nota, a Receita afirmou que não tolera desvios relacionados ao sigilo fiscal e informou que abriu auditoria para identificar acessos irregulares nos últimos 3 anos. Segundo o órgão, os sistemas são rastreáveis e qualquer irregularidade pode ser detectada e punida, inclusive na esfera criminal. As investigações apontam que dados da advogada Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, teriam sido acessados indevidamente, além da declaração de imposto de renda do filho de outro integrante da corte. A Receita informou ainda que reforçou, desde 2023, os mecanismos de controle de acesso a dados fiscais e que manterá rigor na apuração dos fatos. E o governador Cláudio Castro participou na segunda-feira da abertura da chave principal da 12ª edição do Rio Open, o maior torneio de tênis da América do Sul. A competição acontece no Jockey Club da Gávea e conta com o apoio da Lei de Incentivo ao Esporte no estado, com investimento de 16,5 milhões de reais. O torneio começou no dia 14 de fevereiro e segue até o próximo dia 22, reunindo grandes nomes do esporte.
A cerimônia de abertura contou com a presença do número 1 do Brasil, João Fonseca, e do ex-número 1 do mundo nas duplas e campeão do Grand Slam, Marcelo Melo. Segundo o governador, o evento reafirma a confiança no Rio para sediar competições internacionais e fortalecer áreas como economia, educação e cidadania. Somente no último ano, o torneio movimentou cerca de 170 milhões de reais na economia estadual. E o impacto vai além das quadras. O Rio Open se consolidou como um dos principais eventos do calendário esportivo do país, atraindo turistas, gerando empregos e projetando o nome do estado para o mundo. Em 2025, o público foi recorde, com 70 mil pessoas passando pelo evento, o que gerou mais de 5 mil empregos diretos e indiretos. Para este ano, a expectativa é superar os 200 milhões em movimentação econômica, com cerca de 60% do público vindo de fora do estado. Mais uma vez, a gente vem aqui como um dos principais patrocinadores por entendermos não só a importância desse próximo evento que vai acontecer, mas a importância do filme, de tudo que o Estado do Rio de Janeiro e o evento viveram juntos ao longo desses 11 anos anteriores. A edição de 2026 também será marcada por uma homenagem ao ex-tenista e técnico Ivan Clay, que faleceu em 2025 e deixou um legado no esporte nacional. Dentro de quadra, os brasileiros seguem em destaque. Além de João Fonseca e João Lucas Reis, na disputa pelo título, o torneio relembra a conquista histórica de 2025, quando Rafael Matos e Marcelo Melo garantiram o primeiro título de duplas 100% brasileiro na competição. Um evento que suportou pandemia, que superou dificuldades, que superou desconfiança no início e que hoje, mesmo no meio do carnaval, mostra sua força, mostra sua pujança e mostra o amor que o Carioca e o Fluminense têm pelo esporte. Olá, começamos agora mais um Correio Esportivo, um momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. Na edição de hoje vamos falar sobre futebol carioca, Olimpíadas de Inverno e skate. E a gente começa essa edição falando de skate. A maranhense Raíssa Leal iniciou bem a jornada em busca do pentacampeonato da Street League Skateboard, o principal circuito da modalidade. Na madrugada deste domingo, a brasileira venceu a primeira etapa da temporada, realizada em Sydney, na Austrália. A próxima etapa da SLS será em Los Angeles, nos Estados Unidos, no dia 4 de abril. Toledo, a gente tem que destacar aqui esse começo de carreira meteórico da Raíssa Leal. É realmente muito impressionante a gente acompanhar todo o desenvolvimento dela, como que ela está surgindo como skatista, e ela parou de ser uma promessa, né? Ela já é uma realidade há muito tempo. Já está em busca desse pentacampeonato, ou seja, já tem 4 e está em busca do 5º. E é claro, já fica na expectativa, é claro, para 2028, que aí a gente está falando de Olimpíada, mas isso é mais para frente. Nesse meio tempo, ela continua se destacando. Exatamente, ela já tem 18 anos, parece que passou muito tempo, mas com 15 ela já se destacava entre os mais velhos, que também são muito novos, inclusive. No skate todo mundo é muito novo, mas a Raíssa, desde os 15... ela, na verdade, desde os 12, assim, já era uma promessa, já era bastante conhecida. Mas com 15 ali ela começou a se destacar muito mais e agora com 18 já é com certeza uma das maiores da modalidade nesse momento. Sem dúvida nenhuma, a gente destaca, é claro, que ela surgiu ali nas Olimpíadas de 2020 de Tóquio, que foram realizadas em 2021 por conta da pandemia, e desde lá ela nunca saiu dos holofotes, ela nunca saiu das premiações, e ela nunca saiu desse destaque que é muito merecido dela. E é claro, a gente continua aqui acompanhando e torcendo por ela. Já tem 2 medalhas olímpicas, uma de prata e uma de bronze, e a gente fica nessa torcida para, voltando para 2028, voltando a falar dessa Olimpíada, que ainda falta muito tempo, a gente, é claro, fica na torcida para que ela consiga esse ouro, que é muito merecido, levando em consideração tudo que ela faz e tudo que ela já fez no esporte. E agora, trocando de esporte, a história foi escrita em Bormio, uma cidade nos Alpes italianos, próxima à divisa com a Suíça. Neste sábado, Lucas Pinheiro Braten conquistou a primeira medalha do Brasil em uma Olimpíada de Inverno e logo a medalha de ouro. O esquiador venceu a prova do slalom gigante nos Jogos Milão e Cortina.
Nascido em Oslo, capital da Noruega, mas de mãe brasileira, Lucas realizou as descidas em 2 minutos e 25 segundos, ficando 58 centésimos à frente do suíço Marco Odermatt, que levou a prata. O bronze também foi para um atleta da Suíça, Loic Meillard. É com certeza um momento muito empolgante para a história desse esporte, que não é muito falado aqui no Brasil, afinal no Brasil não tem neve, né? Exatamente, a gente destaca que a Olimpíada de Inverno é muito difícil de ser disputada por brasileiros em qualquer categoria, porque praticamente todos os esportes ou envolvem gelo ou envolvem neve. Então, realmente complica muito, porque a gente não tem nenhum desses dois naturalmente. Estamos num país tropical e a gente costuma vir se destacar nas Olimpíadas de Verão, que realmente é a nossa condição que realmente existe. Não é nem que tenha pouco aqui no Brasil. Não tem neve nem gelo aqui, então a situação fica bem mais difícil. Mas não é por isso que os brasileiros não conseguem se destacar. A gente destaca aí que o Lucas é um brasileiro com aquele asterisco, inclusive já defendeu as cores norueguesas por bastante tempo, já foi campeão pelas cores norueguesas. Desde 2023 Exato. Ele não defende mais a Federação Norueguesa. E não é porque ele nasceu na Noruega que ele já defendeu que ele não seja brasileiro. Ele, apesar de ter nascido lá, tem a mãe brasileira e abraçou o Brasil, abraçou a nossa cultura. Representa exatamente. muito mais a gente do que ele. Exatamente. Ele abraçou a cultura brasileira, sambou no pódio, então é um verdadeiro brasileiro e uma medalha importantíssima. A primeira, sem dúvida nenhuma, é a mais difícil de conseguir e agora a gente já tem uma medalha de ouro nessa Olimpíada de Inverno. E fica o destaque, né, Toledo, que apesar dele ser um dos grandes favoritos para essa categoria, para as categorias que ele disputou, ele ganhou a que ele tinha menos chance, que ele não era o favorito no final das contas. Acabou que no esqui alpino normal, sem ser o gigante, ele teve um erro ali e não ficou com a medalha, não conseguiu nem ficar no pódio. Por muito pouco. Exatamente. Mas ainda assim, a gente conseguiu uma medalha que foi mais legal ainda. Foi mais legal a gente conseguir ver essa surpresa e esse desenvolvimento dos esportes de inverno aqui no Brasil. E ainda falando dessas Olimpíadas, a gaúcha Nicole Silveira atingiu o melhor resultado olímpico da história do Brasil em provas de gelo. Também no sábado, a brasileira concluiu a disputa do skeleton nos Jogos de Inverno das cidades italianas de Milão e Cortina na 11ª colocação. São 2 posições à frente do que a própria atleta obteve em 2022, na edição de Pequim, na China. Toledo, a gente destaca aqui que não foi uma medalha, mas como a gente tinha dito, até o Lucas ganhar, o Brasil não tinha medalha nenhuma nas Olimpíadas de Inverno. Então essa 11ª colocação é muito significativa e mostra o tópico que a gente acabou de falar, essa evolução dos esportes de inverno que são tão difíceis de ser disputados aqui no Brasil, mas que a gente tem bons representantes brasileiros. Exatamente, é um recorde brasileiro, recorde dela também, que ela mesmo quebrou, e é claro, um resultado muito importante, que com certeza vai ficar marcado ainda por bastante tempo. Exatamente, e só pra gente finalizar esse tópico das Olimpíadas, destacar que o Lucas conseguiu a medalha dele na neve, o esqui alpino é disputado na neve. A Nicole é no gelo, porque o skeleton é no gelo, que ela é bem rápido, é um esporte bem interessante de se assistir, inclusive. Então, fica aí com esses 2 resultados históricos do Brasil, tanto na neve quanto no gelo, uma Olimpíada que já tem ótimos resultados. E agora a gente volta para o calor do Rio de Janeiro para falar de futebol. Ameaçado em determinado momento da primeira fase de ter que disputar um quadrangular para não ser rebaixado no Campeonato Carioca, o Flamengo está nas semifinais do estadual. Neste domingo, o rubro-negro venceu o Botafogo por 2-1 no estádio Newton Santos pelas quartas de final da competição. Toledo, a gente tem que destacar aqui que essa é a realidade do Flamengo. O Flamengo nunca foi um time nem para perto de disputar quadrangular contra o rebaixamento. Foi só aquele momento da disputa da base que realmente complicou muito a situação do rubro-negro. Mas quando os profissionais começaram a jogar, mesmo não tendo bons desempenhos, os resultados vieram. Exatamente. A base, eu acho que a diretoria do Flamengo esperava uns resultados um pouco melhores para não ter que ir para o quadrangular. Mas depois que os profissionais entraram para resolver, tudo ocorreu bem e agora o Flamengo já está na semifinal. Exatamente. Eu diria até que aconteceu um pouco de soberba, vamos dizer assim, da diretoria do Flamengo, que achou que a base já seria muito superior aos outros times, ou pelo menos se igualaria aos times profissionais. Mas é muito diferente, a gente está falando aqui não só de técnica, a gente está falando de físico mesmo. Os jogadores profissionais, os jogadores vão ganhando corpo
vão ganhando mais ritmo de jogo e com isso vai ganhando qualidade. Então, um time de garotos disputando contra um time com vários jogadores experientes ficou muito complicado. Ainda acho que o Flamengo tem a base muito forte, foi campeão mundial, mas ainda assim a gente destaca que são duas categorias diferentes, né, Toledo? Exatamente. Apesar do Flamengo ter uma base muito forte, 2 vezes campeão mundial, na verdade, seguida, o Flamengo não tem como competir com jogadores já prontos, jogadores já profissionais. São jogadores de divisões menores? São, mas são jogadores profissionais, são jogadores com físico muito mais aperfeiçoado, com certeza. E é claro, teve essa questão da soberba, mas eu acho que teve toda a questão do físico dos profissionais também. Eu acho que isso pesou bastante também para os jogadores da base entrarem e jogarem o início do Campeonato Carioca como titulares. Afinal, o Flamengo teve uma temporada passada muito longa. Exatamente. E a gente destaca que, apesar de tudo que aconteceu, de todas essas complicações, no final das contas, os resultados estão vindo e o Flamengo está na semifinal. E falando das quartas, agora especificamente desse jogo contra o Botafogo, a gente destaca que foi mais uma apresentação não muito boa do time do Flamengo. O Flamengo ainda está para ter um bom jogo nesse ano de 2026, tirando aquele contra o Vasco, que realmente foi uma ótima atuação. Mas não foi uma boa atuação, mas o resultado veio mais uma vez, contando, é claro, com a participação do craque do jogo, o goleiro Neto. É isso. Mais uma partida muito ruim do Neto, falhou e a torcida do Botafogo já tem pegado bastante no pé dele. Exatamente, a situação está realmente muito complicada para o goleiro, que parece que está sem ritmo de jogo, está sem tempo de bola, e ele falhou muito feio no lance do Pulgar. No primeiro gol já é uma situação um pouco mais complicada, foi um gol com mais mérito do time do Flamengo, um gol do Paquetá, inclusive, né? Foi a primeira jogadinha do Paquetá de 2026. E foi um golaço. Um golaço, belíssimo gol, que tem ali uma polêmica envolvendo, mas, vou dizer minha opinião, não achei que foi falta não, Toledo, porque se o jogador do Botafogo domina a bola, aí é falta. Mas ele deixou a bola passar, então foi aquele lance que ele esperou o contato. É aquilo, a gente reclama muito de arbitragem também, os jogadores também reclamam muito, mas eles pedem muita falta por um outro lado também. Exatamente. E, no final das contas, o jogo foi decidido justamente por conta daquela falha do goleiro Neto que a gente está falando. Que o Pulgar cabeceia, ele devolve a bola em condição perfeita para o Pulgar cabecear mais uma vez. E aí, o placar final é sacramentado. 2-1 para o Flamengo. Uma vitória um clássico que a gente não teve um grande engenho técnico das duas equipes, não teve um grande desempenho técnico das duas equipes, mas, no final das contas, o Flamengo saiu vitorioso e classificado. Agora, falando um destaque do Botafogo, queria destacar o golaço do Barbosa, fez um gol de cabeça nas costas do Pulgar, que fez o gol, mas o Barbosa ele sobe a uma altura inacreditável e faz quase uma cavadinha, só que de cabeça ele encobriu o goleiro André de uma forma espetacular, não tinha nem como defender. Inclusive, Barbosa, grande zagueiro, grande jogador, que estava num determinado momento da temporada com risco de sair do Botafogo, uma situação muito complicada, mas renovou o contrato. E seria uma perda muito grande para o Botafogo, porque eu diria que é um dos principais zagueiros que a gente tem aqui no futebol brasileiro, tanto no ataque quanto na defesa. E o Clássico dos Gigantes vai definir um dos finalistas do Campeonato Carioca. Na noite desta segunda-feira, o Fluminense derrotou o Bangu por 3-1 no Maracanã, diante de pouco mais de 20 mil torcedores. O adversário nas semifinais do estadual será o Vasco. Exatamente, o Carnaval parecia que não começaria bem para o torcedor do Vasco, mas o time de Fernando Diniz corrigiu a evolução na passarela de São Januário a tempo de conseguir a classificação às semifinais do Campeonato Carioca. Na noite de sábado, o Gigante da Colina superou o Volta Redonda nos pênaltis por 5-3, após o empate em 1-1 no tempo normal. Toledo, a gente tem que fazer aqui o destaque, começando pelo time do Fluminense, que teve uma ótima atuação contra o time do Bangu, um time bem pior, um time bem menos qualificado do que o Fluminense, é claro, mas ainda assim não tira o mérito desse time do Zubeldia, que cada vez mais ganha corpo, cada vez mais ganha entrosamento e está performando cada vez melhor. Exato, é a palavra que pode definir esse Fluminense desde que o Zubeldia chegou, é consistência. Foi muito consistente. Na reta final do Campeonato Brasileiro na temporada passada, começou de forma muito consistente nesse início desse ano. O Campeonato Carioca também, afinal foi também campeão da Taça Guanabara. Exatamente, Toledo. O Fluminense já tem esse primeiro título, esse título que é muito simbólico, já teve grande importância no futebol carioca.
Mas hoje em dia o Campeonato Carioca como um todo está defasado, mas ainda assim a gente não tira o mérito, que é um título importantíssimo. É sempre bom começar o ano levantando uma taça. Mas falando desse jogo especificamente, Toledo, perdão por te interromper, queria destacar que foi o jogo 300 do Paulo Henrique Ganso, jogando com a camisa tricolor, e ele conseguiu fazer o golzinho dele de pênalti, uma marca muito simbólica. Com certeza, o Ganso é um jogador muito idolatrado pelos tricolores, é um jogador que acho que todo mundo gosta bastante dele. O pessoal lembra muito dele, da passagem dele pelo Santos também, marcou muitas gerações, essa geração mais nova como a gente lembra quando era criança, ver Neymar e Ganso, com certeza era um jogador que todo mundo queria ter no time, e o Ganso hoje, até mais velho, consegue se destacar, e uma marca de 300 jogos, é claro, não é para qualquer jogador. Exatamente. Diria que o Ganso é o nosso último camisa 10 de verdade, aquele jogador que dita o ritmo do jogo, que consegue ser classudo conforme vai jogando. E é sempre muito bom da gente ver o Ganso jogar e o Ganso jogar bem. Ele combina muito com a camisa do Fluminense, também tem esse destaque. Ele tem aquela cara de jogador clássico do tricolor. Então é muito bom sempre a gente ver ele performando bem e, é claro, fazendo mais esse gol na partida, que é tão simbólica para ele. E mais, Toledo, a gente está falando aqui de um queridinho da torcida. A gente criticou o Neto do Botafogo, então a gente tem que fazer essa justiça. E criticar também o Freitas do Fluminense, que da mesma maneira que o Neto falhou feio no gol do Flamengo, a gente destaca que o Freitas falhou feio nesse gol do 3-1 do time do Bangu, que ele já é um jogador que está sendo um pouco perseguido pelos torcedores, a gente vai dizer assim. É o Neto dos tricolores. Exatamente. Né? E ele falhou muito feio, um lance assim, completamente irresolvível, mas ele erra um domínio na frente da área. E o jogador do Bangu também, com muito mérito, acerta um chute de rara felicidade. É um erro que o zagueiro de um clube do tamanho do Fluminense não pode ter, né? Pô, um lance tranquilo, mas que não precisava de... Não era pra errar, não tinha como errar e ele errou. Porque não tinha necessidade de dar essa emoção pro jogo. Já estava 3-0 no momento que o Bangu faz o gol, mas ainda assim não tinha necessidade de tomar o gol. Piores estatísticas do Fábio e da defesa como um todo. Mas, Toledo, agora só pra gente finalizar, a gente também tem que falar sobre Vasco e Volta Redonda, do primeiro tempo patético do time do São Januário, do time da Colina em São Januário. Exato, Volta Redonda é um dos melhores times, tirando os quatro grandes do Rio, e o Volta Redonda é um dos mais qualificados. Estava na Série B, acabou caindo para a Série C, mas mesmo assim é um time muito forte comparado ao restante do Campeonato Carioca, e o Vasco não levou muito isso em consideração, jogou muito mal, mas conseguiu depois se recuperar. Exatamente, foi um primeiro tempo terrível, gol do Igor Catatal, ex-jogador do Vasco, inclusive, que ficou bastante tempo suspenso do futebol por envolvimento em aposta esportiva e toda essa situação que a gente já acompanhou bastante, mas que conseguiu fazer um gol num contra-ataque. O time do Fernando Diniz é muito aberto, toma muito contra-ataque e muito gol nessa situação, é muito complicado realmente a defesa do Fernando Diniz. Tem sido o grande ponto, o tendão de Aquiles, um time que joga muito para frente. O calcanhar de Aquiles está muito complicado e jogando para frente o time tinha que ter uma sustentação defensiva um pouco melhor, mas isso não está acontecendo. Aí foi essa atuação muito ruim no primeiro tempo. No segundo tempo tem algumas substituições que impactam muito no time. Aí sim, no segundo tempo o Vasco jogou nem para pênalti, o Vasco jogou para realmente fazer vários gols, mas no final das contas contou mais uma vez com a imprecisão dos atacantes, mas também com uma ótima de efetividade que já tem sido normal nesses últimos jogos do Vasco. Sim, mas diferente desses últimos jogos, a gente também destaca que teve uma grande atuação do goleiro do Volta Redonda, que fez grandes defesas e levou esse jogo para os pênaltis. Com certeza, e nos pênaltis o Vasco se saiu melhor. E agora joga a semifinal contra o Fluminense. Exatamente, a gente tem Vasco e Fluminense de um lado e Flamengo e Madureira do outro. Exatamente. Não é mesmo? E a gente, é claro, vai continuar acompanhando a situação aqui do futebol carioca e trazendo para vocês futebol carioca, Olimpíadas de Inverno e tudo que vai acontecendo no mundo dos esportes. E com isso, gente, nós encerramos mais essa edição. É isso, gente. A gente se vê, é claro, na próxima edição. Um beijão. A gente faz agora um rápido intervalo e a gente volta já.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Estamos de volta. E o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio resgatou na manhã do domingo de Carnaval uma vítima de queda de parapente na região da Serra de Petrópolis, na localidade de Cascatinha. A ocorrência teve início na tarde de sábado, quando a corporação foi acionada para o salvamento de uma pessoa em área de mata. A vítima informou em contato telefônico com um amigo que estava com o pé machucado e compartilhou sua localização via GPS. O trabalho seguiu durante a noite de sábado e a madrugada de domingo, com militares do Grupamento de Operações com Produtos Perigosos, equipes especializadas e o apoio de drones com câmera térmica e de cães de busca do canil da corporação. A área de difícil acesso, com baixa visibilidade e terreno acidentado, exigiu a atuação técnica e cautelosa das equipes. Ao amanhecer, após um novo sinal de localização enviado, o Grupamento de Operações Aéreas, o GOA, conseguiu visualizar a vítima e realizar o resgate aéreo. O homem de 52 anos apresentava o estado de saúde estável e foi conduzido até a ambulância de suporte avançado da corporação para avaliação médica, sendo liberado no local com cortes superficiais na mão direita. A ocorrência teve início na tarde do último sábado, dia 14 de fevereiro, quando a corporação foi acionada. A ação integrada mobilizou viaturas operacionais, especialistas em busca e salvamento em áreas de mata, cães farejadores, drones e aeronave, evidenciando a pronta resposta e a capacidade técnica do Corpo de Bombeiros em ocorrências complexas e de difícil acesso.
E um homem foi preso em flagrante em Nova Friburgo pelos crimes de participação em competição não autorizada e dirigir sem habilitação. A ação ocorreu na RJ 130, na altura do bairro Campo do Coelho. Confira. A ação ocorreu quando os agentes visualizaram o autor conduzindo uma motocicleta e empinando o veículo em uma via pública, trazendo riscos a quem passava pelo local na RJ 130. Ao perceber a presença da viatura, o homem tentou fugir, mas foi detido em um posto de combustíveis localizado no bairro Campo do Coelho. Durante a abordagem, os policiais constataram que o homem não possuía carteira nacional de habilitação, ou seja, configurando, além da prática de manobra perigosa, o crime de dirigir sem habilitação. Diante disso, o homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia de polícia da cidade. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. E uma mulher foi presa na madrugada de terça-feira após se envolver em um acidente no centro de Petrópolis. A suspeita realizou o teste de alcoolemia que deu positivo e ainda ofereceu propina para os policiais. O acidente foi registrado na madrugada desta terça-feira na Rua da Imperatriz, no centro de Petrópolis, e ninguém ficou ferido. A Polícia Civil informou que uma mulher de 50 anos realizou o teste de alcoolemia que deu resultado positivo. Mas ela estava visivelmente embriagada. Foi detida inicialmente por policiais militares. Conduzida à delegacia, encaminhamos a mulher a exame de alcoolemia, o IML. O exame pericial restou positivo. No trajeto para esta delegacia, ela ofereceu dinheiro, tentou corromper os policiais militares. Na delegacia, a mulher também ofereceu propina para o comissário de Polícia Civil. No fim, ela foi detida por corrupção ativa e permanece presa sem direito à fiança. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã. Olá, e vamos com a previsão do tempo para esta quarta-feira de cinzas. E como de costume, começamos por Nova Friburgo, onde o dia deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas na cidade devem variar entre a mínima de 18 e máxima de 26 graus Celsius. Em Teresópolis, a chuva vai ser mais constante. O dia tem previsão de sol com algumas nuvens e existe a possibilidade de chuva rápida durante o dia e à noite. Os termômetros na cidade devem variar entre a mínima de 20 e máxima de 27 graus Celsius. Em Petrópolis, a quarta-feira de cinzas deve ter sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas na cidade variam entre a mínima de 19 e máxima de 27 graus. Agora, mudando de região, em Paraíba do Sul, a quarta-feira deve ser de sol com aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas na cidade variam entre a mínima de 21 e máxima de 30 graus Celsius. E para a gente finalizar a nossa previsão do tempo, a tendência é que Três Rios seja parecido com terça-feira, ou seja, é esperado o dia de sol com aumento de nuvens de manhã. Além disso, são esperadas pancadas de chuva à tarde e à noite. E os termômetros devem marcar na cidade entre 22 e 30 graus Celsius. E essa foi a previsão do tempo para a quarta-feira de cinzas. E a gente fecha a nossa edição de hoje falando que em clima de carnaval, a última edição do Domingo na Roça aconteceu no Rancho Sabor da Roça. O local abriu as porteiras para receber os teresopolitanos com acolhimento e troca de conhecimento. O objetivo do projeto é democratizar o turismo rural e valorizar produtores locais. O grupo foi recebido por Rosana Martuccelli e pelo Senhor Pinheiro com um café da manhã tipicamente rural, preparado com produtos cultivados ali mesmo. Pães, bolos, milho, batata doce, aipim e outras delícias deram início à experiência. Durante o passeio, os participantes conheceram de perto o plantio e o cultivo de tudo o que é servido aos visitantes. No tour foi explicado sobre o trabalho diário do produtor rural. Os visitantes também puderam praticar a tradicional debulha do milho, além do sistema colhe-pague, que permitiu ao grupo colher diretamente nas plantações itens como alface e cebolinha.
Outro momento especial foi o contato com as lavandas. Foi ensinado como identificar o aroma verdadeiro da planta, despertando todos os sentidos. O Domingo na Roça também visa tornar essas vivências acessíveis para todos os teresopolitanos, fortalecendo a identidade do interior e o olhar do campo para a cidade. E a gente fica por aqui e eu te espero amanhã. Tchau! TVC, a TV do Correio da Manhã.